As faladeiras, aqui onde o podcast começa, antes do podcast. Vocês já sabiam disso? Que aqui na Casa Rosa, desde a portaria, desde a hora que você chega aqui, a gente já começa a conversar, a gente já começa a ouvir histórias que nos impactam, a gente já começa a dar risada de algumas coisas, a gente já começa a pensar e a gente já começa a fazer trocas, porque aqui, gente, é um lugar de acontecer isso. Não sei porquê, mas é assim que funciona. E estamos aqui com uma veterana, ela que está aqui pela segunda vez no podcast, não na Casa Rosa. Casa Rosa tem mais histórias, mas aqui no podcast pela segunda vez, exatamente. Só que eu vou deixar aqui embaixo, na nossa legenda, o primeiro episódio, que lá no primeiro tem algumas coisas que não vão ser faladas hoje. Então para você entender, se conectar melhor com o conteúdo. Maura Barros, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, é sempre uma honra estar aqui com você, minha amiga do coração. Ela é leal, ela é, né? Então, assim, toda cheia de amor para dar, toda cheia de conhecimento para entregar. Maura, vamos lá. Vamos começar com uma pergunta assim. Geralmente a pergunta é: quem é a Maura? Então, como essa pergunta a gente já possivelmente respondeu lá, então eu só queria que você trouxesse o que você resolve, com o que você trabalha hoje, para que as pessoas que estão entrando, entendendo, para falar, esse podcast é para mim. Que eu resolvo? Esse podcast é para quem? São para mulheres que não se compreendem na perfeição que são. Né? Que somos filhas de Deus, somos perfeitas, somos tão quanto a natureza, de fases. E como é que a gente vive sem entender quem nós somos dentro, primeiramente? Né? Cadê aquela educação que deveria ter desde a escola para nos entendermos como somos completas, mas também complicadas nas fases, né? Complicada e perfeitinha, né? A gente também tem as fases do ser e do fazer. E nessa confusão há muitos adoecimentos, sejam adoecimentos físicos ou adoecimentos comportamentais, né, e emocionais. E é por isso que eu tô aqui, para poder desmistificar tudo isso, para mostrar para as mulheres que pode ser leve ser mulher, e que tem a hora de fazer e tem a hora de ser. E será que eu tô conciliando e sincronizando, entrando em sintonia com essas fases? E é isso que eu faço. Numa live que eu fiz sábado retrasado, o tema era: por que a produtividade? Por que a gestão de tempo tradicional não funciona para mulheres reais? E dentro disso, uma coisa bem interessante, que das coisas que foi falada, além de todas as outras coisas, muito da parte da produtividade mesmo, que é a minha área, eu entrei num ponto que fala muito, eu lembrava muito sobre você o tempo todo quando eu falava sobre aquilo. Porque a gente precisa entender que nós somos cíclicas. E muitas vezes nós queremos ter o controle. Além da gente não ter controle do ambiente externo, que é o normal para todo mundo, homem e mulher tem esse problema, aí nós temos nossas fases, nossos ciclos, que nós também não compreendemos. Aí a gente abarrota aquela agenda, a gente enche de compromisso no executar no momento que você está. Né? Eu queria que vamos fazer uma coisa diferente aqui hoje. Na prática, essas mulheres que hoje não se entendem, a grande maioria, né, de nós, né, quase todas nós, o tempo todo, ou poucas partes do tempo, enfim. Na prática, como uma criança hoje, ao seu olhar, ela é ensinada de forma errada. Em uma coisa, eu sei que são várias, mas entendendo essa coisa do ciclo, me traz, por exemplo, um erro que você vê que é super comum uma criança ali até uma fase até os 10 anos de idade. Talvez menos, não sei. Uma coisa comum que nós mães, muitas vezes não na nossa intenção de fazer errado, fazemos, que isso também reflete na vida adulta. Eu acredito que seja também chamar a atenção daquela criança quando ela está vivendo a essência de quem ela é. Muitas vezes a gente repreende sem pensar. É só uma ação. E é uma ação do ser daquela criança. E como a criança, ela é ingênua, ela é expressiva, ela demonstra aquilo por conta da sociedade, a gente reprime. Não faça isso, não pegue isso. Um exemplo muito simples, a menininha tá brincando de saia, fecha a perna. Ou outro maior que a gente já pode ver quando as meninas menstruam, já virou mocinha. Tá, virou mocinha, então eu não posso brincar, né?
E acontece que as meninas estão cada vez mais novinhas menstruando. E aí o que acontece? Eu entendo que eu menstruei, eu virei moça. Olha só o erro, né? Se a gente brinca adulta, se a gente gosta de brincar adulta, por que uma menina que acabou de menstruar não tem o direito de continuar se expressando como uma menina e uma criança nos tempos atuais, que tudo tá fazendo e contribuindo? Olha seu tamanho. Para que aquela menina... você já é mais velha. E a gente faz sem pensar. Não é só sobre culpar, entende? Primeiro que eu não vejo culpa, eu vejo responsabilidade. Sim. Mas não é sobre a gente ficar responsável por aquilo que a gente fala, mas que a gente tome consciência antes de falar. Porque nós estamos reproduzindo também aquilo que nos foi... que veio antes. Veio antes, né? Ensinado. Então, essas são coisas muito comuns, né? Que você vê, assim, quando as pessoas chegam lá, você já vai observando. Já, nesse ponto. Possível. E na adolescência? Na adolescência Em si, assim, adolescência ali, entrando pra fase adulta. Saí da adolescência, já tenho um pouquinho de consciência, não tem, nunca conversei sobre isso com a minha mãe. Muito isso, né? Sim, também. Não se fala sobre isso em casa. Eu vejo que há pouca informação e as informações que tem são sem uma educação. Bagunça. Entende? Por quê? Porque quando eu vou falar para alguém, mas eu não tenho conteúdo suficiente para falar, eu vou falar do meu jeito. E será que o meu jeito vai ajudar aquela menina? Um exemplo muito claro. Eu vou explicar para minha filha que começou a menstruar, mas eu vou trazer para ela assim. Então, vamos dar um exemplo da Nicole. Nicole, então é o seguinte, você dizendo para ela: olha, agora, a partir de agora você vai menstruar, vai sangrar todos os meses, você vai ter uma dorzinha aqui, vai ter dia que você vai ficar meio triste, vai ter dia que você vai ficar mais irritada, mas tá tudo bem, é normal. Não. Por que eu vou trazer o negativo para mostrar para ela algo que vai acontecer na vida dela? Eu entendo que o nosso coração é acolher, é querer explicar, é querer trazer. Mas já existe competências que olham para isso com uma outra visão, que é o que eu faço na primeira menstruação, na oficina, que eu trago sem conotação do não, sem conotação do negativo. Então eu explico para elas de forma lúdica que tá tudo bem e é uma fase que vai acontecer e ela vai ser a maior nossa como mulheres menstruantes. Se vai ter bloqueio ou não, não é sobre isso, mas é sobre eu mostrar para aquela menina que está começando a menstruar e para as mães das meninas que não tiveram também informações, assim como eu, que pode ser diferente, mas sem a gente trazer o negativo. E deixar a menina se expressar sobre aquilo. O que ela acha, o que ela sente. Tá tudo bem ela também não querer. Tá tudo bem ela negar. Tá tudo bem ela sentir nojo. Por quê? Porque isso já veio antes da gente. Isso já acontece. É uma coisa que já está impregnada na sociedade. O menstruar é muito cheio de tabu e muito cheio de crenças. Então a menina, ela nasce naquela ambiência onde uma tia sofre cólica, vai para o hospital de tanta dor, tomar soro, aonde a professora entra na sala e fala: nossa, não conversem direito isso comigo hoje, porque a tia tá de TPM. São muitas informações desinformadas. E elas vêm pesando, né, dentro dessa realidade. Quando eu conheci a Maura, muitas coisas eu aprendi com a Maura, mas uma das coisas que eu aprendi, assim, que eu nunca esqueci, né, ela trouxe a sigla, né, TPM, né, e aí ela falou: o que significa TPM? E aí, naturalmente, eu, como muita gente fala, atenção pré-menstrual. E ela falou: não, é um tempo para mim. E aí eu falei: nossa, nunca parei para pensar nisso, né? Então é um tempo que você tem que parar para você começar a se observar mais, porque você vai viver uns dias diferentes, né? E uns dias que você vai ter que ter um cuidado diferente, desde de coisas simples, como a roupa que você vai vestir, muitas vezes, né? Uma coisa que você come que te deixa mais confortável, ou às vezes você alguma coisa que você não pode comer nesse período, enfim, cada um reage de uma forma. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. E aí, quando eu conheci a Maura, eu comecei a observar realmente que tem um tempo que eu tô mais criativa, que tem um tempo que eu tô mais quietinha, né? Tem um momento que eu tô mais vivendo intensamente mais as coisas. E aí eu falei: nossa, realmente existe, é igual com uma lua ali, né? Tem os ciclos dela, nós também temos os nossos ciclos. E que bom que nós temos os nossos ciclos, porque já pensou se a gente fosse
com tudo que a gente tem que viver, com toda a responsabilidade que uma mulher traz numa vida, ela fosse sempre do mesmo jeito? Tem hora que você tem que ser mais doce, tem hora que você tem que ser mais firme, né? Posso falar? Por favor, é só porque assim, isso veio assim muito forte. Mas lá na minha isso mente, mesmo. muito forte. E a gente tá em conexão aqui, né? A gente tá em sintonia. Sim. Para estarmos falando. O que acontece? O nosso corpo, ele é tão perfeito que ele dita essas regras. Ele faz isso acontecer para que traga informação e discernimento para tudo isso que você acabou de falar. Entende? Por quê? Porque ele tem um momento de fazer acontecer, do diminuir, do ápice, do recolher. Para quê? Para que a mulher não adoeça. Só que a mulher não foi ensinada assim e a mulher não quer fazer assim. Porque quando a gente não é ensinada, quando a gente vem de uma condição que a gente já está há anos naquele padrão repetitivo, é muito desafiante parar para olhar para esse lado. Embora já tenha muitas mulheres que façam isso. Só que muitas vezes a gente para onde? Na dor. A gente para porque o estresse tomou conta ou porque a depressão veio, porque a gente toma um café para acordar e um outro remédio para dormir e não estamos dando conta, estafadas em alta produtividade, para uma produtividade em alta demanda, para provar para quem? Para provar o quê? Para nós mesmos que nós damos conta de tudo. E não queremos delegar. É nosso, é meu, eu preciso fazer. Mas isso tá o quê? Onde eu vejo que é o maior reflexo? No ciclo menstrual. Mulheres com TPMs muito intensas, mulheres com cólicas, com coágulos, índice de endometriose aumentando, vários outros sintomas, né, como o burnout, que também tem aí sendo muito falado. Na falta de consciência de respeitar esse corpo que já fala por natureza. Ele pede quando menstrua, ele pede quando ele ovula, ele pede quando ele vai menstruar. E será que nós estamos ouvindo esse corpo? Ou estamos esperando acontecer algo? Não estou dizendo que tem que acontecer, porque não tem que nada. Mas muitas vezes, e os casos que eu vejo, a mulher retorna para si quando ela está diante de algo. É um diagnóstico físico ou emocional. Ou quando ela mesma fala, nossa, eu não aguento mais. Eu não aguento mais viver todo esse caos, né? Porque tem umas que nem percebem, Vivian. Você pergunta pra ela, qual foi o último dia que você menstruou? Não sei. Olha o aplicativo. Até o aplicativo tá perdido. Abandonado, né? Até ali não tá perdido. E qual é o maior retorno? É a tua casa. É retornar para dentro de você. Porque a maior informação vai estar dentro de você. E a condução disso é a bússola que se chama menstruação. Mas, Maura, eu não menstruo. Você pode não menstruar por opção, porque você quer bloquear o ciclo. Eu entendo que existe dores, existe muitas mulheres, né, que sofrem muitas dores menstruais. Então, é preferível que ela, né, bloqueie o ciclo dela. Ou porque ela não quer engravidar. Tudo bem, tá tudo certo. Mas ela não vai deixar de ser cíclica. Ela vai continuar vivendo as fases. A mulher tá na menopausa. Acabamos de falar com uma mulher que sente tudo. Eu também sinto tudo. Mesmo não tendo útero, mesmo não menstruando. Eu me vejo de fases. E aí a gente ignora. E como é que sobrevive sem ignorar o natural? Como que você vai se tornar realmente essa mulher pronta para o mundo, produtiva? E de uma forma leve? No feminino. Se eu não consigo entender. Se eu não consigo. Se eu quero vamos lá trazer essa coisa. Eu vou fazer, eu vou colocar, vou encher essa agenda aqui hoje, vou fazer tudo isso daqui, vai dar tudo certo. Aí você não se permite. Às vezes você faz um planejamento, isso acontece muito comigo. Aí eu olho pra minha semana e falo, tá tudo certo, tudo confirmado, então vamos. Dormi um pouco indisposta. Como que eu faço? Eu respeito, eu observo, eu desacelero, eu coloco algumas pequenas pausas dentro disso, respeitando também, entendendo como que é o meu ritmo, né? Cada um tem um ritmo. E aí, Maura, dentro do mundo produtivo, vamos trazer isso pra nossa bandeira aqui, que é o que a gente quer chegar. A mulher é produtiva, a mulher é empreendedora, a mulher é mãe, a mulher é esposa, a mulher tem um lar. E a mulher, ela quer, no mundo, a gente até comentou, cada dia, quando você aprende uma ferramenta, chega outra. Sim.
né? Não atualizar, dá pra atualizar e tanta coisa acontecendo. Como que eu faço para eu, né, lidar com esse meu lado, de cuidar de mim, entender as minhas fases e também entender que eu não posso ficar também só aqui, parada. É compreensível. A gente então, mora na selva de pedras, nós não estamos lá no meio da floresta. Como que a gente faz isso, assim, como que a gente faz isso, né? E o que você propõe dentro da tua metodologia, dentro de tudo isso que você veio vivendo e entendendo. Então, eu queria que você trouxesse e explicasse isso para quem nos acompanha. E é isso que é o mágico de tudo. É o que me apaixona, é o que me deixa cada vez mais contagiada com esse lugar, que é auxiliar essa mulher a se retomar, a voltar para si, a entender tudo isso que eu tô falando com essa leveza e simplicidade. Primeiro que o retorno foi meu, né? O chamado sempre vem para nós e a partir disso a gente mostra para outra mulher o que é possível diante do que a gente vive. Porque ninguém vive uma verdade absoluta, mas eu também não vendo o que eu não vivo de verdade. Com certeza. Né? Já começamos daí. Então esse processo para mim foi sendo descoberto pelas partes onde eu comecei a caminhar. Que veio nas necessidades da ginecologia natural, depois a ginecologia emocional, porque o nosso corpo fala o tempo todo e ele fala das nossas emoções. Não tem como separar, né, o corpo das emoções. Nós somos essas emoções e ele vai reverberar no corpo. Então, a parte da ginecologia emocional é muito importante em tudo isso. A minha leitura, né, na hora de trazer essa mulher, a ciclicidade, porque somos de fases, nossos hormônios mudam, nós precisamos também, muitas das vezes, de uma alimentação diferente, de exercícios, nós precisamos de sono, nós precisamos de alguns suplementos, porque na falta dele tem muita bagunça. Sim. Então a gente também olha para o corpo físico e também olhamos para a parte da ciência da saúde hormonal. Porque o hormônio feminino, a progesterona e o estrogênio, eles são como se fosse, sabe quando uma engrenagem precisa funcionar e ele precisa ali daquele olhinho para que não enferruje, para que esteja funcionando. E hoje já existe estudos baseados na ciclicidade feminina. O que antes não estudava numa mulher, hoje já é possível. Hoje nós já estamos com todo mundo olhando para um corpo feminino funcionando nas fases. Por exemplo, uma fase menstrual, já foi detectado que o nosso cérebro tem uma forma diferente. Existem massas cinzentas na área conforme o nosso ciclo. E tudo afeta. E aí a gente quer se tornar, né, eficiente em todo, mas o nosso corpo está em transformação em todo o tempo. Então, nesse processo, com todos esses pilares, eu desenvolvi o método Sintonia Cíclica. E dentro dele, eu vou primeiro sintonizar com aquela mulher. Eu quero criar sintonia com você. Eu quero entender quem é você. Eu quero que você traga para mim qual é a tua rotina. Como é seu dia? O que você faz? E aí eu entro, tem ali o atendimento. Primeiro porque nós podemos olhar isso de forma física e emocional. Eu vou te guiar para ver como é que está a tua saúde nos dois sentidos. Vou também trazer a parte da fitoterapia, a parte das plantas, da erva, do natural, das meditações. Tem vários lugares, mas tudo vai depender de quem é você. E eu preciso te conhecer, porque muitas das vezes nem a gente se conhece, né? Então eu vou precisar criar sintonia com você. E aí nós vamos caminhar onde? Em quem você é, como é a tua rotina. Eu vou te explicar como é que são as fases, tanto para uma mulher que menstrua e a mulher que não menstrua. Eu sempre faço menção à lua que você trouxe aqui e faz muito sentido porque nós somos 2 semanas de fazer e 2 de recolher. E nós precisamos alinhar isso. Mas Maura, eu vou ficar quietinha? Mas eu preciso fazer, mas eu vou te dar ferramentas, eu vou te dar movimentos para que você consiga concluir a tua agenda, sendo gentil com você. Para que você tenha perspicácia para entender, entendeu? Que naquele momento você pode usar aquela energia a teu favor. Qual delas? Numa fase da TPM, por exemplo, que muitas mulheres negam e estão mais recolhida, a gente tem um pouquinho mais ali de criatividade. A gente não sabe disso. A gente tem uns insights diferentes, a gente não sabe disso. Na parte menstrual, nossa intuição está aguçada. Será que a gente está prestando atenção no que está acontecendo ao redor? Ou eu estou sempre perguntando para outra pessoa o que eu devo fazer?
A resposta está em mim. Eu Exato. preciso silenciar naquele momento. Então eu vou ensinando a mulher a caminhar nas fases dela mesmo não menstruando. Para quê? Para que ela tenha autonomia de quem ela é. Para que ela sabe, no começo eu vou junto, guiando. Sim. Mas depois, por fim, Vivian, eu começo a ver que a mulher, ela tá entendendo e tá fazendo sentido para a vida dela. Tá transformando ela como pessoa, como mulher. Porque eu sei que existe hoje uma necessidade de colocar as calças, sim, e ir para a produção, né? Que a gente fala aí do masculino, né? Não de gênero, mas de energia. Sim. E aí a gente precisa fazer realmente, mas é a gente não atropelar tudo. Fazer com leveza, fazer com ordem. Primeiro eu reconheço quem eu sou, depois eu dou ordem a tudo isso. Para quê? Para que faça sentido. Eu não vou dizer para aquela mulher, faça isso, se não faça sentido para ela. Ela precisa sentir quem ela é. Verdade. Eu preciso sentir o que ela quer. E aí nós vamos direcionando. E é possível, Vivian, é leve. Gente, a Maura falando assim, vem tanta coisa na minha cabeça, tanta analogia, e aí veio uma bem simples, eu gosto dessas coisas mais simples. Imagine o seguinte, você vai para você tá aqui hoje em Cuiabá, e aí você foi convidada por uma pessoa da sua família, um amigo, alguém querido, para passar um final de semana num lugar que não tem internet. E veio isso na cabeça, sabe? E você quer muito ir, porque você gosta muito dessa pessoa, você sabe que isso é muito especial, só que ela já te falou, ó, lá não tem internet. O que você vai fazer hoje? Vou levar jogos, eu vou levar um livro, vou aproveitar para levar meu diário, um caderno que eu gosto de escrever. Vou levar algumas coisas pra gente fazer lá, de comida, enfim. Vou aproveitar para dormir um pouco mais, porque eu vou estar num momento mais tranquilo, e aí você cria uma situação. É ruim ficar sem internet no mundo que a gente está hoje? Muitas vezes é. Mas você foi preparado. Então você vai passar por esse momento, você nem vai perceber. Você vai, uma hora ou outra, falar, faltou internet. Não, mas peraí, eu tenho um plano. Eu já sei o que fazer, eu sei como lidar com isso. E aí depois, quando você volta, né, pra cidade, você fala, olha, eu preciso agora de um tempo para responder meus WhatsApp, porque eu tô com muita coisa, né, que ficou aqui. Mas eu tô trazendo essa situação, porque é isso. Ela falou que ela falou que existem divididas de forma muito mais grosseira, né, porque tem o detalhe de cada fase, mas são 2 fases que eu tô ali mais retraída, mais introspectiva, e 2 que eu tô muito na ação, né? Então, se eu já sei que vou passar, é a mesma coisa da viagem no final de semana. Eu já sei que é um processo. Isso. Então, o que eu vou fazer nessa época? Eu vou aproveitar para a minha época do meu financeiro, ou a época do marketing da minha empresa, vai ficar a época reuniões internas comigo mesma. Aí essa época que eu já tô mais assim, que eu já vou marcar as sessões, eu vou marcar as vendas, né? Então é muito sobre entender. Eu vou entender a rotina daquela mulher. Exatamente. Vivian, o que você faz? Como é o seu dia a dia? O que você faz? Eu vou pegar tudo que você faz, junto com você, vamos pegar o teu ciclo menstrual, vamos mapear ele, vamos entender as suas fases, e aí a gente vai encaixando. Entende? Qual é? Aqui você tem mais habilidade para isso. É literalmente isso. Então aqui você vai desenvolver isso aqui. Nessa fase você tem um talento para isso. Então o que a gente vai fazer? Vai pegar a energia e o desempenho. Vai somar e vai trazer produção. Perfeito. Vai trazer produtividade de acordo. Só que aí a gente se imune. Sabe aquela formiguinha que ela junta os galinhos, a alimentação, porque ela sabe que o inverno vai vir? É sobre isso também. Sobre a gente se resguardar, sobre a gente saber que naquela semana eu não tenho energia. Então minhas reuniões precisam adiantar. Pergunta de curioso. Sim. A semana antes da menstruação. Os dias que antecedem a menstruação. É um período de introspecção. Só que é uma introspecção diferente da fase menstrual. Entendi. Ela tem um outro arquétipo. Nesse trabalho todo, eu trouxe os arquétipos. Para quê? Para que fique muito mais, a mulher consiga realmente enxergar. Sim. Porque o arquétipo, ele vem para isso. Ele vem pra gente olhar e entender o que tá ali. Porque é melhor, né? A gente colocar estereótipos. Você já deve ter lido o livro, né? Com certeza. Mulheres que correm. Sim. Meu Deus, que livro aquele? Livro forte.
Né? Complexo também, complexo, né? Tem que entrar nele pra entender. Não, eu leio, volto, tem hora que eu Sim. leio, tem hora que eu volto, tem hora que eu não consigo entender, já passo pra frente mesmo. Eu falo, não estou preparada pra entender, né? E eu vou mais meio que na conclusão da história, Sim. mas traz muito sobre arquétipos. E aí? E aí, eu coloquei... eu senti de trazer isso mesmo. Esse trabalho eu faço muito no sentir. No entender como é que eu vou explicar para aquela mulher que não tomou a consciência. Porque o que você falou aí é muito claro, é a consciência. Eu vou me conscientizar que eu vou lá para aquele ambiente sem o celular. É acolher essa ideia em mim. Sim. E é assim que funciona também as fases da nossa vida. A gente conscientizar e acolher, não negar, não brigar. E é o que a gente faz. Que briga, né? Briga. Eu tô te falando isso porque na prática aconteceu isso comigo ontem. Ontem eu estava em casa, o viajou, eu resolvendo um monte de coisa. E aí, quando você tem um marido parceiro, gente, é assim, é diferente. Quando você tem um marido que é marido, é uma coisa. Quando você tem um marido parceiro, aí viaja, muda um pouquinho a rotina, né? Então, ele me avisou semana passada, ó, vou viajar terça, sábado. Falei, opa, vou frear minha agenda. Aí, antes eu não fazia isso, tá? Eu aprendi com o tempo. Eu freio um pouquinho, só faço o que tá no combinado, não fico inventando muita moda. E aí, eu cheguei em casa ontem, mais cedo, eu falei, eu vou chegar em casa mais cedo e eu vou aproveitar, porque eu tenho algumas coisas para estudar. Eu tenho uma ferramenta para estudar, eu tenho uma aula para estudar. E tinha também alguma coisa de plataforma para mexer. Eu falei, eu vou aproveitar para mexer com um dos três, vou escolher. Maura, os três, eu não conseguia. Eu começava a mexer aqui, eu não conseguia encontrar a resposta. Aí eu, não vou mexer com isso não. Fui pro YouTube não conseguir resposta. Quando eu cheguei na terceira coisa, que eu tentei a primeira vez fazer alguma coisa, aí eu falei, não. Desliguei o computador, agradeci, falei, não é hoje. Fechei o computador, fui lá comer alguma coisa, peguei o Mulheres que Correm com os Lobos, li um pouquinho, fiz minhas anotações, liguei uma série, dormi. Amanheci o quê? Menstruada. Então, assim, eu tava teimando, mas eu briguei comigo um pouquinho, eu devo ter brigado comigo uns 40 minutos. Mas é o que você tá falando, né? Ontem, por exemplo, eu não tava com essa tomada de consciência que não era um momento pra aquilo, né? E é muito sobre isso. E é muito interessante isso, né, Maura? O corpo fala. É fantástico. E eu acho mais incrível, né? Geralmente, quando a mulher vai entrar em contato comigo, a mulher que menstrua, ela acaba menstruando quando ela vai me encontrar. Olha, eu não sabia. Olha só, muito gente, incrível. É muito louco isso. Maura, eu falei que você eu menstruei. Maura, eu falei que você... Entende? É muito legal essa energia que reverbera no campo. Porque é o ser feminino. E o ser feminino menstrua. E até quando também vamos ficar negando? Porque negamos também. Sim, não quer falar sobre isso, tem vergonha de falar. E aí, com as mulheres, eu trabalhei assim. Tem a anciã, que é a velhinha, que é o inverno, que é o período menstrual. Ela é a lua nova. Ela entra pra dentro da tua cabana e o que ela faz no frio? Tá um gelo lá fora. Tem neve lá fora. Ela vai ficar lá dentro. E aí ela vai fazer comidinhas pra ela. O que a gente come no frio? O que a gente quer fazer no frio? Pé quente, mãozinha quente, o banho quente. A gente não quer lavar o cabelo, a gente quer se recolher, a gente quer ler, a gente não quer gente falando no nosso ouvido. Queremos estar confortáveis, de calças confortáveis, um moletom que não aperte nada. Não queremos ter função de ter que se arrumar para sair. A gente não quer ir para ambientes de muita movimentação. Por quê? Porque o sangue também está fluindo. Ele precisa fazer aquela limpeza. Perfeito. Entende? Porque é uma limpeza de cima para baixo e de dentro para fora. E essa limpeza, ela é providencial ao corpo. Físico. Também energético. Então, une-se tudo, vive. Então, essa anciã, essa velhinha, ela é a fase menstrual. Aí, imagina. Vamos lá. Parou o inverno, acabou a neve, você abre aquela portinha e você já olha lá, você vê uma florzinha brotando, sabe? O degelo acontecendo. Você vê, que fase é essa? É a pré-ovulação. Teu estrogênio tá começando, teu corpo tá começando a trabalhar, que é a fase folicular, para gerar um óvulo. Então ali você tá começando numa fase da menina. A menina tem disposição, a menina é rápida na hora de pensar, ela tem mais energia, ela sabe, ela corre, ela pula, ela pega. Veja uma criança correndo.
E ela também tem, eu falo que essa fase é a fase que ela é menina, mas ela também tem um pouquinho da adolescente, que tem rebeldia, que testa até o fim, que se deu errado ela vai de novo. É uma energia mais yang, é uma energia mais masculina, você tá mais racional. Aí você tem outras habilidades, concorda? Concordo. É diferente da anciã. Aí eu passo depois pra mãe, que é outra energia. A velhinha, a anciã, ela tá lá no ser. A menina já está no fazer. A mãe, ela também está no fazer, só que são fases diferentes. Ela vai fazer com mais libido, porque a parte ovulatória é a lua cheia, é o ápice da energia. Então ela tá com mais de libido, mais disposição, só que com mais amorosidade. Então é o momento de estar mais com a família, de maternar, seu trabalho em equipe, de juntar a minha equipe, de fazer promoções com a minha equipe, de inaugurar coisas, de fazer network. É diferente a minha energia da mãe. Ela é mais sensual, ela gosta de roupas alegres, ela tem a lua cheia no céu, é o verão. Você tá disponível, entende? Quando você parte depois, você ovulou, teu corpo entendeu que é para ter bebê, certo? Então o estrogênio começa a cair um pouquinho, porque já ovulou, e a progesterona sobe, porque teoricamente é ela que vai reinar na outra fase do ciclo. Então ela vai receber aquele embrião, então o estrogênio começa a crescer. Só que ali fala, não tem bebê. Não tem bebê. E aí? Poxa, eu vou ter que começar tudo de novo? Aquele útero fica vazio do que ele estava esperando. Então é um luto também para ele. E poxa, eu conversei com o meu ovário, nós conversamos com a hipófise, nós conversamos com o cérebro, olha o trabalho que a gente fez para não ter bebê. Então eles também se entristecem lá dentro. E é a hora que a nossa sensibilidade também vem, porque a parte hormonal também vem. E aí é a parte da TPM. Só que ali nasce uma mulher incrível, que é a alquimista. Por quê? Porque o que um alquimista faz? Ele não faz fórmulas, ela não manipula. Você vai manipular você no teu tempo. Você entende que ali é uma fase de sabedoria. Eu passei pelas 3 fases. Eu fui a velhinha, eu fui a menina, eu fui a mãe, mas agora eu entendi o que eu fiz certo, o que eu fiz errado. Aqui eu vou limpar tudo que não precisa mais. Eu vou olhar pela minha ótica. O que eu posso fazer? Mas não irritar e ficar brigando. Ai, porque isso, porque aquilo, porque aí eu vou virar uma alquimista rabugenta. Eu também posso ser uma anciã rabugenta e sair da intuição. Porque uma velha anciã, ela tem muita intuição, ela tem muito conhecimento. E aí o que eu faço nessas fases? Nessas historinhas? Eu preciso entender quem eu sou. Claro que não é, essa história não vai ser igual pra você, não vai ser igual pra mim, não vai ser igual pra uma outra mulher, mas dá pra você ter referência. Sim. E mesmo que você não menstrua, você também é essas mulheres. E essas mulheres habitam em você. Você não é sozinha, você não é única nas fases da vida. Não somos estudantes, não somos mãe, não somos amiga, né? Profissionais, e mulher. E alguns ciclos eles são eternos e outros são temporários. E aí é isso que acontece. Nós somos várias personas, várias mulheres dentro de uma mulher só. E aí eu quero ser só uma. Quem é essa que está reinando em você? E será que ela está reinando de forma positiva ou está reinando no negativo? Um exemplo, será que essa anciã está muito rabugenta aí dentro de você? Ou será que ela está entendendo que é hora também de ser uma anciã? Né? Essa consciência que você traz, Maura, é muito, muito forte, né? E não é de hoje que você faz esse trabalho incrível. Quando você trouxe a música Triste, Louca ou Má, uma coisa assim que é, né? Não sei se é exatamente esse nome, mas aquela música, ela trouxe uma reflexão dentro de uma atividade que você fez, da gente também se enxergar muitas vezes, e isso trouxe muita reflexão por muito tempo, e eu sempre converso com a Tatiana sobre isso. Acontece uma situação comigo, a gente precisa ter essa consciência em mulheres. Tati, hoje eu vi uma coisa na internet, ou eu recebi uma fala aqui, e eu fiquei muito ofendida. Será que eu tô com vaidade? Será que eu tô no ego? No ego. Será que eu tô com soberba? Você acha que... Tem hora eu falo assim, ou com a Tati, ou às vezes eu falo sozinha. Alguém me fala uma coisa que...
Aí eu falo assim, a pessoa fala assim, vamos falar de trabalho, vamos falar do português, claro. A pessoa fala assim, Vivi, então, eu tô fazendo a mentoria com você, mas eu tô com uns problemas aqui, aí eu acho que eu vou ter que parar a minha mentoria. Num momento humano, você faz todo o trabalho de captação, você traz a pessoa, você começa a cuidar, você se envolve, aí a pessoa fala por uma desorganização, falta de prioridade, por uma sabotagem dela mesma. Também. A pessoa fala que no momento humano, dá raiva. Humano. Ai, que é o primeiro gatilho, né? Sim. Poxa vida, né? Com o horário marcado, minhas prestações todas contando com valor financeiro. Vamos ser sincera. Raiva. Sim. Aí eu, tá. Respiro, sem responder, tá, gente? Se é um segundo assim, vai zum no cabeça da gente. Tá, vamos conversar com essa mulher, vamos tentar entender o que tá acontecendo. Se realmente o problema é isso, e aí você vem, né, conversando. Entendendo quais são as objeções, o que tá acontecendo naquele momento dela. Quando você vai a fundo, você começa a perceber que não é, que ela não quer abrir mão de você, não quer abrir mão do trabalho, mas às vezes é uma outra situação que tá acontecendo. Só que naquele momento vem essa raiva, e aí eu falo assim, ai, que abusada essa mulher. Eu vou falar pra ela que não tem jeito, que ela tem que, é isso que é o combinado, e que papapá. Aí eu falo, epa, será que tá vindo uma soberba? Uma pessoa que não tem empatia? E se fosse você? E se fosse você que tivesse com um problema e te precisasse parar um processo, como você faria? Você ia gostar de receber isso do outro lado? Então, e isso daí você me trouxe muito forte, né? Será que eu tô sendo soberba? Será que eu tô com inveja dela? Porque a pessoa fez as coisas, deu certo e a minha não deu. Será que eu tô com inveja? Ou será que eu tô zangada mesmo? Porque as pessoas foram lá e optaram para fechar a academia e não fecharam a mentoria comigo. Ou optaram para fazer uma viagem e não vieram no meu evento. Tô dando coisa do meu dia a dia que acontece, né? Então, assim, às vezes você, mulher, trabalhando, entendendo isso que a Maura trabalha lindamente, você vai começar a falar, olha, hoje eu tô no meu momento invejosa. Você não vai falar isso pros outros, mas você vai falar pra você, peraí, deixa eu trabalhar em mim, o que precisa cuidar aqui, porque isso não é uma coisa boa. Eu sei que, hoje eu tô no meu momento ciumenta. Eu quero as coisas só pra mim, eu tô com ciúme da minha amiga que viajou, tô com ciúme do meu marido, porque eu tô carente, eu tô no meu momento tristonha, me colocando como vítima de tudo que acontece. Peraí, o que tá faltando? O que tá acontecendo comigo? Aí eu olho, de repente, lá no meu ciclo, você tá na fase da TPM. Tá tudo bem, Vivi. Então, tô trazendo no exemplo prático, porque às vezes vocês falam, mas será? É assim na prática, é isso, no dia a dia, as ações diárias, é isso que acontece. Minha filha falou uma coisa, eu fiquei irritada rápido, aí depois você fala assim, nossa, mas não precisava de tudo isso. E aí você fala, tá, calma, vamos consertar as coisas, né? Não precisava de tudo isso, fui muito dura, me fez até mal o jeito que eu falei, mas eu estou no momento tal, não tinha prestado atenção, não tinha me atentado a isso, volto lá, filha, desculpa. Reconhecer, né? Eu não tô num dia legal, aconteceram umas coisas, depois eu converso sobre isso, porque agora eu não tô num bom momento. E tá tudo bem. Não deveria ter falado desse jeito. Não justifica o que tá certo ou tá errado, mas a forma como eu falei não foi correta. Então, mas o reconhecimento primeiro vem daqui. Somos nós, né? E assim, Vivian, assim como eu falei dessa alquimista do lado positivo, ela é um momento que ela tá muito crítica com ela. Então, ela tá com julgamentos com ela mesma. Então, também a gente, são lugares para a gente se atentar, para não cometer. Lá fiz até um post que tem conversas que precisam entender que fase nós estamos. Imagina nessa última fase, que eu tô crítica, que é a última fase do ciclo, eu tô cansada, porque eu já passei pelas 3. Tô quase ali não vamos dizer assim, não estourar a bolha e falar, se lasque todo mundo. Aí eu vou marcar de conversar com meu marido para escutar a opinião dele, que eu já estou discordando antes de conversar. Não é verdade? É verdade. A gente precisa entender ali, não é dia de reunião com meu chefe, com meu namorado. Tomar decisão, comprar alguma coisa que é importante, né? Sei lá, fechar um negócio. Mas seria interessante eu sentar ali para poder dar uma olhada nos meus orçamentos. Aí eu tô crítica, bem aguçada para entender ali os meus orçamentos. Eu vou conseguir fazer uma limpeza legal no que eu tô gastando em excesso. Porque eu vou ter um certo olhar diferente do que se eu olhasse, vamos dizer, na parte do verão,
da ovulação, que eu tô aberta, que eu tô disponível. Vou comprar é tudo mesmo. Entende? Por isso que tem fases para tudo, mas eu preciso estar dentro dessa consciência, que foi muito lembrado que você trouxe, para eu aprimorar todas elas, para eu conduzir a minha vida olhando a fase do ciclo que eu tô. Sim. E não levando pela barriga, que dá BO. Agora vou puxar um pouco pro meu lado para você ajudar meu povo aqui. Eu vou falar aqui no podcast, mas nós vamos fazer isso juntas, aqui na Casa Rosa. Eu quero fazer. E a procrastinação? Pois é. Porque tem umas aqui que vou te contar. Eu falo assim, olha, eu até falo assim, olha, já te ensinei a técnica, já aprendemos a fazer no caderno, já aprendemos a fazer no planner, já aprendemos a usar um Google Agenda, já ensinei aplicativos que auxiliam na produtividade, mas não faz nada, a pessoa fica ali, ó. Aprendeu tudo, entendeu, tem acesso a mim e não vai. Eu falo, ó, até onde eu consegui ir, eu fiz. Agora eu não consigo, porque agora você já começou até a me parar. Porque aí me pesa. A procrastinação dentro de tudo isso que você faz, que você deve encontrar, tem muita procrastinadora lá, né? O que você tem para trazer sobre esse tema? Eu acredito, Vivian, que esse desconhecer as fases que eu tô, porque aí eu não me reconheço, atrapalha muito. Porque aí eu quero fazer algo, no momento que eu quero fazer, minha energia não tá boa. Você lembra do teu exemplo de ontem? Sim. Aí eu desanimo. Só que aí eu acredito que esse desânimo é sempre, mas eu não tive disposição. Eu não vou dar conta toda vez que eu vou mexer. É isso, entende? Aí o que acontece? Vem o sabotador interno que temos, que somos, e fica ali conversando com a gente. Mas você não vai dar conta, como se fosse também uma academia. Você vai começar a academia numa fase errada, você tá com outra energia, aí você vai ali e você fala, eu não dou conta disso, ou um regime. Aí você para de fazer, porque você acreditou que não dava conta. Mas você precisa mudar o que você estava fazendo. Você vai fazer. Eu não falei que a gente é a formiguinha, que a gente recolhe. Então aqui eu tenho que recolher as coisas, mas eu não tô dando conta. Então vamos usar uma outra técnica de fazer naquele momento. Eu vou fazer. Um exemplo. Dentro da sintonia cíclica eu tenho o marketing cíclico, que é onde eu aplico um método, trago uma ferramenta para a mulher não deixar de ser constante no Instagram dela. Tá? A gente vai trabalhar um editorial para que ela cumpra com todas as semanas, porque a gente sabe que nosso Instagram é nossa vitrine. Então nós precisamos ter ali movimento nela. Mas aquela mulher, ela não dá conta. E geralmente na fase do ser, você não quer energia de fazer, de postar. Eu falo porque eu vivo isso. Eu sei as fases que eu tô mais engatilhada e as fases que eu tô menos. Aí o que a gente faz? A gente planeja. Deixa tudo planejado. Porque eu já sei que naquela fase do meu mês, eu não vou estar com energia para fazer. Então eu já faço antes. Porque naquela fase eu quero viver outras coisas. Eu quero estar descansada daquilo. É esse desempenho e energia que vai modificando no mês e a gente vai dançando conforme a música. Mas aí futuramente, conforme a mulher for pegando prática nisso que a gente vai ensinando, chega uma hora que ela vai fazer na fase que ela não precisa fazer. Mas ela vai fazer com as armas que ela tem. Do jeitinho que ela vai fazer, porque ela é de fases. Então não adianta ela querer fazer um vídeo. Tô sugerindo situações aqui. Pôr um vídeo para falar, para atrair, para vender, sendo que ela tá jururu. Ela pode abrir e falar outra coisa. Trazer uma frase que tá vindo do coração dela. Ser mais reflexiva? Trazer a essência. Sim. As mulheres estão perdendo a essência, porque elas querem ter... os padrões estão tão fixos, que a gente quer ser o que a gente não é. Aí há também um problema da procrastinação também. Aí vem os scripts, né? Que vem pronto, isso aqui é o script, ó, você vai falar olhando pra tela, fazendo uma cara triste. Agora você vai falar olhando pra tela, fazendo uma cara de surpresa. Aí vocês percebem esses vídeos, né? Acho que aí eu falo, gente, por script, porque não é real, não é como a pessoa tá naquele momento. Não é, às vezes, nem a pessoa, às vezes, nenhuma daquelas fases ela é daquela forma, né? Mas é porque tem um script, porque
tem que fazer. ser, E ninguém tem que nada. Ninguém tem que nada. E eu acredito, assim, que de todo esse trabalho, Vivian, o que eu mais vejo é que quando a gente tá naquele auge de o que é o funcionário? É você, eu trazer e você fazer, né? Porque nós somos caminhos. Nós não vamos pegar na mão daquela mulher certeza. e falar, faça. Nós somos caminhos. E quando elas começam a fazer o caminho, a escolha, que elas começam a transformar a vida delas, elas começam a ter entendimento para viver de acordo com o que elas precisam e elas começam a atingir os resultados. Mas sabe o que é a maior descoberta de todas? É que elas descobrem quem elas são. Elas descobrem que elas não precisam ter apoio externo, que elas podem ter, mas o maior apoio é ela mesma. A maior transformação é dentro dela, ela é viver a verdade de quem ela é. A autenticidade, Vivian, de você rir e vestir. Você não quer ter o cabelo cor-de-rosa? Você tem o cabelo cor-de-rosa. E aí, aonde a gente vai levar essa mulher? Na autonomia de ser quem ela quer ser. De tirar as máscaras, de sair da caixinha, de largar o emprego concursado e querer o outro que vibra dentro da essência dela. Mas isso precisa ser transformado, são processos. Ninguém faz nada de uma hora para outra. Com certeza. Precisa sintonizar. E a sintonia, cíclica. Como funciona a sintonia cíclica? É um período determinado ou livre. Você vai de acordo realmente com essa sintonia? O que eu faço? Eu sempre converso com aquela mulher, né, uns 15 minutinhos, eu apresento para ela o que é o sintonia, e ali eu trago para ela a opção de 3 encontros. 3 encontros a gente pode ter uma conclusão, mas a gente pode renovar mais 3 encontros. Sim. Ou a gente pode passar desses 3 encontros, porque primeiro eu falo que eu tenho o atendimento cíclico, onde eu trago todos aqueles pilares que eu falei no começo, da ginecologia, da ciclicidade. Eu tenho também a agenda estratégica cíclica, que é aquela mulher que fala, não, Maura, eu tô tranquila com o meu físico, né, o que ela trouxe é para mim, mas eu queria ver minha agenda. Você me ajuda a colocar minha agenda de acordo com a minha fase, de acordo com como eu vivo, você consegue? Então nós vamos para a agenda, né? Entendi. E tenho também o marketing cíclico. Aquela mulher que tem uma agenda legal, mas o problema dela tá ali no Instagram. Aí eu venho com a parte da comunicação, do editorial, porque eu sou formada, né, em comunicação social, eu tenho marketing como habilidade, então ali nós vamos trabalhar o editorial dela, para que ela trabalhe a vitrine. Então você vê que são 3 produtos que casam, principalmente para uma mulher que empreende. Sim. Cuidar do ser, cuidar de quem habita nela, de quem ela é, na autenticidade dela. Depois também ela vai trabalhar de forma estratégica, cíclica, na agenda, e ela também vai trabalhar o marketing dela, porque hoje a gente fala de tecnologia, tá todo mundo na internet. Não adianta você pôr no Google, geralmente todo mundo vai na internet para ver quem é a pessoa, a cara da loja, ali é a nossa vitrine, não é ali que vai vender. Sim. A venda vem depois, mas ali... comunica, né? Mas comunica. E aí tudo isso, ele traz um combo legal. Eu tenho mulheres que começou com atendimento, hoje tá na estratégia, na agenda, e eu tenho certeza que vai pro marketing, ou vem do marketing, porque a gente entendeu que tá lá no ser. Vem achando que o problema tá no marketing, mas não tinha nada a ver com isso. né? E aí, primeiro eu falo, vamos conhecer, vamos conversar, e eu vou guiando essa mulher também. Né? Ela não tá sozinha, eu vou explicar pra ela, eu não falei que eu vou sintonizar com essa mulher, eu vou estar ali à disposição dela pra ela entender o processo dela. Com certeza. E ninguém tem que nada, se também ela fez o atendimento e falou, não, Maura, não é pra mim, também tá tudo bem. Tá tudo certo. Mas eu gosto que elas me conheçam, que a gente pode conversar. E também, outra coisa, eu escutei esses dias, mas ela é muito cara. Gente, vamos começar a conversar, escutar, saber quanto que é, não definir do que a gente olha e fala, é isso. A gente também faz muito disso, né, Vivian? Faz, comigo aqui acontece um monte. Aí a pessoa fala, Vivian, eu queria saber. Aí vem, conhece, faz a aula experimental, que agora eu tô com um projeto de aula experimental esse ano. A pessoa faz uma aula comigo. Aí eu falo assim, aí no final eu falo, gente, a mentoria, tem mentoria a partir de R$ 2.500, tem mentorias mais em conta, tem coisas mais caras, mais para vocês terem noção. Sim. A gente trabalha com várias formas de parcelamento e tal. E se você for parar pra pensar, às vezes é uma ida no mercado a menos que você foi, alguma bobagem que você tira, você tá investindo e vai ganhar mais dinheiro, né? Vivi, eu achei que era mais caro.
Eu tenho umas que falam assim, você tinha que cobrar mais caro o que você faz. Eu falo, pois é, mas se eu tivesse falado isso pra você lá no começo, você era a primeira que não ia fechar comigo, né? Agora que você tá dentro, que você tá tendo resultado, você fala pra mim que, não, Vivi, eu acho que você entrega muito mais do que esse valor. Tem tal curso que eu fiz em tal lugar, que eu paguei e não valeu. Prometeu e não entregou. Eu falei, ok, mas eu, pelo menos, o que eu prometo, eu entrego a mais. E é sobre isso, é o meu jeito de lidar com as coisas. Mas tem que perguntar. Sim, tem que perguntar. Quero comprar isso, quanto custa? Hoje eu não tenho dinheiro, mas vou colocar aqui na minha lista de desejos. Quero fazer um acompanhamento. Chama, eu quero conversar com você. Como que faz? Quanto parcela? Como que funciona? Então tá bom, obrigado. Vou me organizar aqui e eu quero. Não pode ser que não feche agora, né? Mas daqui 3 meses eu me planejei pra isso. Parar com isso mesmo. Eu entrei em contato agora, essa semana eu entrei em contato lá, passei em frente da Febracis, naquela escola de negócios, né? O pessoal do Paulo Vieira. Aí eu falei pro Hugo, a gente tem que vir num evento aqui. Ele falou, verdade, eles estão fazendo eventos direto. Aí eu falei, eu vou mandar. Aí entrei na internet, já peguei o WhatsApp e mandei. Falei, olha, eu gostaria muito de saber da programação. Onde que eu vejo? Porque não entrei no Instagram, não vi, né? Assim, específico, né? Aí eles me ofereceram o método CIS. Eu falei, não, eu não tenho interesse em fazer o método CIS, no FebraCIS. Eu já tenho a formação em coach pelo José Roberto Marques. Estou feliz demais sobre isso, mas eu queria só os eventos. Que eu sei que vocês têm os eventos, assim. Aí eles começaram a me mandar a programação agora. Eu falei, não, vai mandando, porque aí tem de 300, tem de 400, tem de 50. E eu vou fazer de acordo com o meu bolso, com o que eu posso. Eu quero ir, eu quero conhecer, mas eu quero viver a experiência. Vou deixar de movimentar. Eu quero ver a experiência, eu quero ir lá, eu quero conhecer as pessoas, eu quero tirar foto lá, eu quero, sabe, entender, porque de repente eu posso fazer uma parceria num momento, fazer um negócio, né? E aí a gente pode, né? Enfim, tudo. E aí eu já coloquei lá, eu tô de olho agora pra ver. Então é sobre isso, eu quero ir pra São Paulo. Um dia eu falei, vou escrever um livro de coautoria, mas eu não quero escrever aqui, eu quero ir pra fora. Por quê, Vivian? Você faz tantas coisas com as pessoas de Cuiabá? Faço, mas eu queria conhecer mulheres de outros lugares. Eu queria ter acesso a outras mulheres para eu entender a realidade de mulheres de vários estados, de vários níveis culturais, econômicos, sociais, para eu poder também ter experiência, bagagem. E aí eu fiz um livro em coautoria lá em São Paulo. Aí eu gostei muito do que eu vivi. Tanto com as meninas, algumas meninas em especial, e com a editora. Eu tive uma experiência fantástica com a editora, desde a primeira conversa, tudo, até hoje. Aí eu falei, eu vou escrever um livro com eles, inteiro com eles, porque eu já vivi uma experiência interessante. Aí entrei em contato. Aí ele falou, quando você quer fazer? Eu falei, ano que vem. Ele, primeiro ou segundo semestre, eu falei, não sei. Vamos conversar. Passou o valor, explicou a negociação, como que funciona, me mandou o desconto que eu tinha, porque eu já era da editora. Entendi isso, porque eu falei, então tá, já tá na minha lista aqui de ideias, insights. De sonhos, projetos, planos. Já falei pro Hugo, aí agora a gente já vai pensar em outra coisa pra agregar isso daqui pro ano que vem. Então a gente tem que ter essa ousadia de parar com isso. Não vou falar com a Maura. A Maura usa óculos, ela é cara. Tem uma cara de intelectual, né? Vai ser difícil pra mim, eu não vou acompanhar. Né? Ou então não é sobre valor, mas é que eu não tô pronta. Ela fala umas coisas lá que eu não entendo, eu não vou entender na sessão, vou passar vergonha lá, vou ficar com vergonha de perguntar as coisas, não. Uma coisa que eu aprendi recente numa dessas, algum dia, não sei da onde, o não sei é melhor do que o já sei. Não é bonito falar, já sei. Já sei. Eu já li isso. Já estudei isso. Gente, é insuportável você conversar com uma pessoa assim. E é verdade. Não, isso daí eu já sei, Maura. Não, Maura, isso daí eu já passei. Não, Maura, isso daí eu estudei lá não sei aonde. Maura, isso daí eu já vivi lá. Nossa, Maura, tudo interessante. Não sei. Vida. Me fala um pouco sobre isso. Mesmo que você tenha vivido, gente, respeita, a pessoa vai te contar. E aí, no meio tempo que você acha que você já sabe, porque a gente acha, né? Já sei. Ela conta uma experiência totalmente. Aí você fica tão vergonhado por dentro, fala, ainda bem que eu não. Ainda bem que eu não cortei, não ia me permitir escutar essa história, aquela experiência que ela teve que foi diferente da minha, porque a minha arrogância veio em primeiro lugar, falar, não, eu já passei por isso, não, eu já estudei isso, né? Então, assim, seja humilde, seja elegante, né? Pergunte, ouça, vai nos eventos quietinho. A comunicação, ela começa na escuta. Eu dei aula semana sobre a comunicação ela começa na escuta, vai para ouvir. Eu fico aqui no podcast em falar em podcast, gente. Esse episódio da Maura é o 119. Hoje, 119. Você sabe quanto que a Maura veio? A gente olhou aqui hoje. 16. Você gravou o episódio 16 comigo e hoje você tá vindo no 119. Olha que legal, olha que incrível isso. Olha que surreal isso. Olha quantas histórias. 119, vamos por aí que umas 5, 6 repetiram. Foram mais de 100 histórias diferentes.
sem propósitos, sem objetivos, sem lições. E de quantas mulheres lições... vivendo, né? E é o que acontece, gente. Não é personagem. É mulheres vivendo a realidade, né? Vivendo as suas magias. Exatamente. E é isso. A gente precisa dar oportunidades para nós mesmas. Exatamente. O tempo todo. Mesmo com o que eu sei, mesmo com o que eu não sei. E seguir, porque tudo é aprendível. E a gente não para de aprender nunca. Nós estamos sempre reciclando. Exato. A vida é um reciclar, né? Desconfiem de pessoas que gostam de aparentar que sabem tudo. Profissionais, né? Não é um bom recado. Eu estou ensinando isso porque eu já passei por isso, porque eu já superei isso. Desconfie. Porque às vezes ela superou uma fase do processo, mas existem outras fases sendo olhadas. Então, eu sempre falo, eu desconfio. A pessoa vem muito pronta, muito perfeita, zero defeitos. Eu igual brinco, né? Aquela mulher ou aquele homem é muito bonito. O dedo do pé deve ser feio. Não é possível, tem alguma coisa, né? Uma brincadeira que a gente faz, né? Mas assim, desconfie, gente. Aquela embalagem muito, né? A pessoa vem muito bem. Sou rica. Eu atingi financeiramente o que eu queria. Não, meu relacionamento é perfeito. Tô muito bem com o meu corpo, com o meu shape, com a minha aparência. Eu estudei tudo que eu precisava estudar, li tudo que eu tinha que ler. Consigo fazer tudo. Desconfia, gente. Não tem, eu não conheço. Assim, nunca vi falar num ser humano que tá assim, equilibradíssimo, tudo zen, tudo no lugar. Nada que ela não precisa melhorar. Essa pessoa eu não conheço. Você conhece? Que bom, mas eu não conheço essa pessoa. Então eu desconfio muito. Quando as pessoas vêm vender vida perfeita pra mim, que se você fizer isso, você vai ficar do jeito que você queria, não. Se eu fizer, a Maura veio aqui me falar o seguinte, que se eu fizer a sintonia cíclica com ela, a gente já tá com uma conversa andada sobre um olhar diferente pra mim, eu vou melhorar em alguns pontos. Eu não vou melhorar em todos, gente. E aí, se de repente, vamos trazer uma outra história, eu vou falar com a minha dentista, ela vai me ajudar naquilo que ela pode. Específico e não dela. vai, e meu sorriso vai ficar igual o da atriz tal? Não, meu sorriso vai ficar igual o meu sorriso melhorado. Então, eu acho que eu sou meio desconfiada dessas... Porque também a gente também precisa entender que ninguém cura ninguém. Exato. A gente só cura nós mesmos. Ponto. E é o que precisa ser curado naquele momento, né, naquele irmão? momento. Então, o que nós estamos dispostos De fases, não é? Maura, você é incrível, você é maravilhosa. Você também. Amo você, você é uma pessoa assim, que veio na minha vida, foi um encontro muito aleatório, as coisas de Deus, né? Veio lá no momento onde o Hugo tava lá fazendo foto lá da tua irmã, né? E aí, e foi muito lindinho, a gente já falou isso no outro episódio, que a Morgana falou assim pra você, você tem que conhecer a Vivian, né? Ela é sua cara. Ela é sua cara. E aí falou, você tem que conhecer a minha irmã, né? E foi lindo esse encontro. E realmente, a primeira vez que eu te ouvi falando, eu fiquei assistindo, eu falei, cara, que mulher linda, que mulher fina pra falar, que mulher leve ao falar. Eu falava assim, será que eu vou saber conversar com ela? Claro que sim. Aí eu também pensava, porque era tanto assim, sabe, leveza e ela trazia uma profundidade nas coisas, né? E eu falei, nossa, tô aqui. E foi um encontro de almas mesmo, a gente se ama, a gente não se vê todo dia, mas é como se num dia que vê a mesma coisa, né? Não tem cerimônia. A gente não tem cerimônia pra falar uma com a outra. E eu te agradecer mais uma vez por estar aqui comigo em mais um movimento. E quando você quiser, estamos aqui. Esse espaço é nosso. Amém. Tá bom? Obrigada. Gratidão. Tchau, Gratidão, pessoal. Nicole. Gratidão a todos que nos acompanharam. Gratidão, Hugo Farias, por estar sempre nos dando esse suporte. E até qualquer momento.